Olá, cursistas, tudo bem com vocês? Vamos lá, dar início à unidade 1. Essa primeira unidade é a filosofia da educação e os principais tipos de conhecimento, lembrando que ela não se esgota aqui e lembrando também que a gente está fazendo um recorte sobre esse conteúdo, tá bom? Sobre essa temática, na verdade. Bem, olha só, para eu começar a trabalhar a temática dessa unidade, eu fiz aqui uma reflexão sobre a questão da educação, né, de uma maneira genérica. Né? Então, o que é a educação? Eu tentei fazer aqui a tentativa aqui do autor foi fazer uma aproximação do conceito de educação, junto à filosofia. Né? Então, a educação é uma prática humana direcionada por uma determinada concepção teórica. Gente, não existe educação neutra, viu? Ela é orientada, resta saber se ela inclui, se ela exclui, de que forma ela se constitui. Esse é o papel da filosofia da educação. Né? Então, a prática pedagógica, no caso, ela está articulada, no caso aqui a gente já está falando da pedagogia, né? Que é a prática pedagógica, ela está articulada a uma pedagogia, que nada mais é do que uma concepção filosófica da educação. Na verdade, ela, além disso, ela é a pedagogia ela é fruto dos fundamentos de uma concepção filosófica da educação. E isso é que é essencial vocês compreenderem, né? Digamos assim, é o básico. Então, tal concepção ela ordena os elementos que direcionam a prática educacional. E aí o que vem a ser filosofia? Né? Uma tentativa de conceitual aqui, né? A filosofia ela é um corpo de entendimentos que compreende e dá significado ao mundo e à existência. Gente, olha a quantidade de coisa que cabe aí. Eu estou falando só de educação, eu estou falando só de política, eu estou falando só de matemática, porque a gente trabalha matemática, viu? Na filosofia. Eu estou falando só de ideologia, de cultura? Não. Um corpo de entendimentos. É por isso que a filosofia ela não é ciência. Mas qual é a nossa disciplina? Filosofia da educação. E nós vamos falar um pouco sobre esse corpo de entendimento. Acaba que a gente tem que falar, né, dos tipos de conhecimentos e as articulações que tem com a educação. E vocês podem ver, inclusive, que tem textos que vão também fundamentar isso. E aí, para iniciar o exercício do filosofar, né, que na verdade é uma atitude, né, a primeira coisa a fazer é admitir que vivemos e vivenciamos valores. Gente, às vezes eu me pego, a pessoa diz, eu não julgo. Né? Até que está no senso comum. Sim, a gente julga, a todo momento a gente está julgando. Você está dizendo, eu não julgo. Eu não julgo A, eu não julgo B. Não, você dizendo que não julga já é um julgamento. A filosofia ela faz esse questionamento, não é isso? Então, é saber, né, que tipo e quais são eles. Né? A atitude filosófica ela está dentro desse circuito. Né? Então, em síntese, temos 3 passos. Inventariar, né, os valores vigentes, criticá-los e reconstruí-los, porque não adianta ficar na crítica sem ter alternativa, né? A crítica pela crítica, ela não, digamos assim, ela não vai nos levar a um encontro de um caminho, mas esse caminho é um caminho reconstruído, ou ressignificado, ou vivenciado, ou nasceu, vai depender da concepção do que eu tenho com relação a esses valores vigentes, né? Ou seja, é um processo dialético, eu falei para vocês que a gente vai falar um pouco da dialética um pouco mais na frente, né, que vai, né, determinando a posição teórica e prática, e uma vai mudando a outra. Né? E aí, continuando, para iniciar o exercício do filosofar, a primeira coisa a fazer é admitir que vivemos e vivenciamos valores e que é preciso saber quais são eles, né, tal como eu descrevi para vocês. E aí temos o momento da crítica, né? Como a filosofia, como é que ela se constitui aí, né? Em que consiste esse momento da crítica? Que não é que seja nem qualquer crítica. Acho que a crítica ela só é crítica no seu sentido conceitual desde que ela tenha esses elementos aqui que a gente está discutindo, né? O que é criticar? Criticar é problematizar também, né? O que é criticar? Criticar é desbanalizar o banal. O que é criticar? É ser radical. O que é ser radical, professor? É ir na raiz da questão.
Né? É isso que é ser radical. Quando a gente diz que uma pessoa é radical, não é porque ela é arrogante, ignorante ou isso ou aquilo. É porque ela faz uma crítica e vai dizer que o que você está dizendo não é menos importante. É importante sim. E vai dar razões para dizer que isso é importante. Né? Então, tomar esses valores, no caso, como a gente está falando aqui de valores, tomar esses valores e submetê-los a uma crítica acerba, questioná-los por todos os ângulos possíveis para verificar se são significativos, se de fato compõem sentido ao que queremos da existência. Aí você vai descartando. Né? E aí, como eu acabei de dizer para vocês, a gente não vai ficar no mundo exclusivo da crítica, né, da negação, né, da vasculhação. E aí importa o terceiro momento do filosofar, né, que é a construção crítica dos valores, que sejam significativos, né, para compreender e orientar nossas vidas individuais e dentro da sociedade. E se a gente for pensar bem, é isso que a gente faz no dia a dia. Agora, como a gente faz, né, os critérios que nós fazemos, é essa pergunta que a filosofia vai fazer. E quando a gente faz essa pergunta para nós mesmos, dá um choque de existência, né? Na verdade, é um exercício também existencial. Acima de tudo, um exercício existencial. Né? E aí, gente, que possíveis relações tem entre a filosofia e a educação? Né? Elas parecem ser quase naturais. Essa palavra natural vem de natureza. E natureza vem de algo que eu não posso fazer intervenção. Nós discutimos muito o conceito de natureza na filosofia, viu, pessoal? Então, enquanto a educação trabalha com o desenvolvimento dos jovens, das novas gerações, né, em uma sociedade, a filosofia, o que ela vai fazer? Ela vai refletir. Ela vai fazer aquelas 3 tarefas lá que eu falei que a gente acabou de ver. Né? Sobre o que e como devem ser ou desenvolver esses jovens nesta sociedade. E aí, pessoal, para a gente encerrar aqui, a filosofia ela fornece à educação uma reflexão sobre a sociedade na qual está situada. Né, sobre o educando, o educador, para onde esses elementos podem caminhar, se inclui, se exclui. Entende? Então, por isso é que a gente diz, vem cá, que modelo de educação a gente quer? Qual é a expectativa? Ah, mas um professor de matemática, ele não pode estar nas suas práticas pedagógicas, pode estar incluindo, não pode estar excluindo. Quando ele está falando de inclusão, a gente, sem perceber, pode, inclusive, estar excluindo o aluno se nós não tivermos, por exemplo, formação suficiente para lidar com aquela demanda. O menino chega lá, ele chega com demanda de casa, ele chega com demanda de outros grupos sociais. E aí, será que a gente está incluindo ou será que a gente está excluindo? E quais são os critérios que nós estamos adotando para isso? Então, a filosofia ela vai fazendo esses questionamentos e aí dando, digamos assim, as diretrizes e pressupostos para a educação, tal como eu falei para vocês quando eu expliquei lá no plano de ensino. E aí, pessoal, nas relações entre filosofia e educação, já existem realmente 2 opções. Ou se pensa e se reflete sobre o que se faz, e assim se realiza uma ação educativa consciente, ou não se reflete criticamente. Ou então, você reflete criticamente e banaliza. Nem pode, né, gente? Refletir criticamente e banalizar até não cabe, né? Porque banalizar uma realidade não te dá oportunidade de criticar. O que você, no máximo, o que se pode ser, digamos assim, algo que não está te causando, não tem uma causa, não te causa um afeto com relação a isso, né? Então, uma vez, ou você... Não tem outro caminho, viu? Vocês estão percebendo que não tem uma terceira via? Não tem terceira via. Né? Então, ou se reflete criticamente ou não se reflete, a partir de uma concepção mais ou menos obscura e opaca existente na cultura do dia a dia. Então, é impossível a gente não deixar de destacar isso. Porque a filosofia ela é radical, ela é de conjunto, né? E ela é radical, ela é de conjunto, ela vai na raiz da questão, ela é sistemática. Professora, por que a filosofia é sistemática? Gente, porque esse conjunto de valores que eu estou questionando, eu não estou questionando de qualquer forma. Então, vocês estão percebendo quando eu digo, está viajando, está filosofando, vocês estão percebendo agora que é um equívoco a gente estabelecer essa afirmação.
né? E aqui tá, como eu falei para vocês, a referência no livro do Cipriano Lucchesi, né, que está lá na bibliografia básica. Eu também disponibilizo esse livro para vocês no ambiente virtual, tá bom? Muito obrigada. Qualquer dúvida, viu? Não deixem de me procurar, tá, gente? Inclusive no ambiente virtual acadêmico, no meu contato também de WhatsApp, não tem problema. Posso não responder na hora, tá bom? Tanto vocês quanto os tutores e tutoras, tá bom? Vocês também. Vocês podem me chamar que eu estou disponível, tá certo? Um forte abraço, pessoal.